Hoje a minha reflexão perguntando uma coisa que é meio óbvia. Você sente medo? Claro que sentimos medo. Em determinado momento a gente tem medo de determinadas coisas. Como é que é esse seu medo? Sabe, você consegue parar para pensar a respeito dele? Medo é ruim, gente. Aí seria confortável dizer sim, medo é muito ruim, é horrível sentir medo. Pode ser que sim, pode ser que não. E hoje eu quero conversar com você sobre o medo, tá? Dizer o que ele representa na nossa vida, o quanto ele é importante em determinados momentos, o quanto ele é prejudicial em outros momentos. Todo mundo sente medo, todos nós, sabe? O medo é uma proteção natural que nós temos. Sentir medo em determinadas situações pode ser fundamental para a nossa sobrevivência. Medo é o aviso de que algo pode acontecer e naquele momento precisamos recuar, ter cuidado. Mas o medo, de uma forma generalizada, ele é muito ruim. Pessoas que têm medo de tudo. É como se o medo fosse o que controla a sua vida. E por medo, você deixa de arriscar, você deixa de fazer as suas coisas, você deixa de viver, de sentir, você deixa de ousar. Medo do perigo é uma coisa. Medo de tentar é outra totalmente diferente. Quantas pessoas agora me ouvindo têm medo de sair de uma relação? Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer depois. Eu tenho medo do que pode acontecer. Só que vive uma relação desgastada, onde as coisas já não acontecem, já não dão certo, onde você está mal pra caramba, mas você tem medo. Medo. Quantas e quantas pessoas me ouvindo agora têm esse medo? Medo de ficar só. Medo do conforto material, vou perder o pouco que eu tenho. Medo de arriscar. E por medo não sabe o que é felicidade. Isso é o que mais dói. Por medo não sabe o que é felicidade. Quantas pessoas estão me ouvindo também nesse momento? Trabalham pra caramba, trabalham muito, trabalham duro. São eternamente cansadas. Dão tudo do seu trabalho, mas o salário é pequeno. Não são reconhecidas no seu salário. O salário é pouco. Essas pessoas sabem do seu potencial, mas o que acontece? Tem medo. Medo de arriscar, de ir atrás de coisas melhores. Medo de perder o pouco que tem. Mas um monte de pessoas tiveram experiências ruins em relações passadas. E elas não conseguem dar continuidade às suas vidas por conta do medo de viver tudo de novo. Já aconteceu com muita gente isso, né? Eu tenho medo de acontecer aquilo de novo comigo. Não. E aí? Entende a diferença entre os tipos de medo? Medo que te ajuda, medo que te atrapalha. O medo, gente, ele é perigoso. Se você não tem medo, quando deve ter medo, você corre perigo. Se você tem medo o tempo todo, você tem problemas. Nossas experiências são os aprendizados que nós temos. Quando eu vivo algo que me faz mal, quando eu vivo algo que me faz sofrer, quando eu vivo algo que me maltratou, ali eu tive uma forma de aprendizado que doeu. Um erro, um comportamento, sabe? Aí você para um pouquinho e pensa, meu Deus do céu, por medo do que isso possa causar, da repercussão disso, ou das perdas que isso pode trazer, eu preciso ter consciência que eu errei, que eu preciso corrigir, mas eu não posso ter medo de continuar. Eu não posso ter medo de assumir. Eu não posso ter medo de pedir perdão. Eu não posso ter medo de continuar. Você entende? Então, nossas experiências, elas são os nossos aprendizados. Todas. Mas é exatamente por ter tido essa experiência, ou essas experiências, é exatamente por ter sentido na pele que eu não devo ter medo. Que eu não devo ter medo, porque eu conheço os sintomas. A gente se vacina, a gente aprende. Ao primeiro sinal de que a história vai se repetir, não tenha medo de dar um ponto final. Poxa, eu sofri pra caramba, tô começando a nova relação, eu posso sofrer de novo, Miguel? Pode. Mas você já aprendeu. Você está calejada. Então o primeiro sintoma que aquilo pode novamente acontecer, você para. Porque você já conhece. Ao primeiro sinal de que a história vai se repetir, parou. Respeite o seu medo, mas não deixe que ele te controle.
Medo é algo puramente mental. Você pode enfrentá-lo, você pode se livrar dele, você pode trabalhá-lo. Por que tem gente que tem medo de altura e outros ficam pendurados num prédio limpando a janela? Por que tem mulher que tem pavor de barata, sobe no sofá, fica enlouquecida e outras não estão nem aí, pega um chinelo, pá, mata e acabou? Por quê? Né? Medo de escuro, medo de trovão, medo de tentar de novo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Algumas pessoas conseguem lidar, controlar e afastar o medo. Você também pode. Não deixe de ser feliz por conta de medo bobo. Medo da rejeição, medo de ser incompreendido, medo do fracasso, medo da negação, medo de expressar os seus sentimentos, medo do sucesso, de perder o controle das coisas. Enfim, não tenha medo de ficar só. Não, você ama, você gosta, você cuida. Mas se de repente você precisar ficar só, que fique, não tenha medo de encarar isso. É você com você para refletir, para se organizar novamente e para seguir. Identifique alguns dos seus medos. Olhe-os de frente, enfrente-os e recuse-se a que eles te controlem. Jamais tenha medo de arriscar, de tentar e de viver. Essa é a nossa reflexão.